Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar finalmente o último e impressionante episódio da série Percy Jackson e os Olimpianos. O caminho de Percy Jackson até esse último episódio foi árduo e ele teve que passar por diversos eventos para poder crescer e um dia ser digno de estar na presença de seu pai, Poseidon. Agora, na última parte de sua aventura, ele tem que recuperar o elmo de Hades para poder ter de volta sua própria mãe. E bem na sua frente está um de seus maiores empecilhos, o deus da guerra, Ares. Percy então se lembra de todo o seu treinamento de luta e espadas junto do Luke lá no acampamento dos semideuses. Luke fazia de tudo para treinar o Percy e torná-lo um guerreiro melhor, mas o próprio jovem não entendia o motivo disso, afinal, ele talvez nunca teria que usar essas habilidades em sua vida, mas mesmo assim seu amigo insistiu e o instruiu em todos os tipos de combate. Percy fica falando que os deuses não lutam de maneira justa e não tem como saber o que eles irão fazer, mas Luke diz que existem regras, afinal a guerra é a respeito disso, e você tem que conhecer essas regras para poder lutar contra seus oponentes. Luke então ensina um exemplo de uma dessas regras para o Percy, que vai utilizá-la agora no combate contra Ares. O jovem o desafia para combate individual. Nem o deus, nem Annabeth, nem Grover acreditam nisso. Percy então coloca as regras. Se ele derramar o sangue de Ares primeiro, ele fica com o raio mestre e com o elmo de Hades. Ares ri de seu desafio e fala que Percy nem ao menos terá um funeral, afinal qualquer rastro dele deixaria pistas sobre seu plano. Percy, entretanto, sabe que o plano não era de Ares e sim de Cronos. Foi dele a ideia de culpar o filho do Poseidon, subtrair o elmo e o raio e começar uma guerra. Provavelmente Cronos alcançou Ares através dos sonhos dele, mas o deus da guerra diz que deuses não sonham. E ninguém diz para o deus da guerra como começar uma guerra. Ares então diz para Percy dar olá para sua mãe assim que perder a vida e chegar ao submundo. O jovem se prepara para o combate e Ares parte para cima dele. Percebemos que Percy até tem uma boa habilidade com sua espada e consegue ficar vivo por um tempo, até ser desarmado pelo deus da guerra e depois arremessado ao chão como se não fosse nada. Com um chute, Percy vai parar longe, mas de repente algo acontece que Ares não esperava. Uma onda gigantesca começa a se levantar do mar, e Percy diz que o avisou que se ele não tomasse cuidado, iria descobrir quem verdadeiramente ele era. Essa onda gigantesca então se forma e acerta o Ares em cheio, que não esperava por isso. Ele procura por sua espada depois que a água volta para o mar, mas o Percy vem correndo e consegue tocá-lo com sua própria espada, derramando o sangue do deus. O jovem venceu o desafio do combate individual, e nem mesmo seus próprios amigos podem acreditar no que acabaram de ver. Ares então se levanta extremamente irritado e diz para Percy que o que ele realmente conseguiu hoje foi um inimigo eterno. O deus então começa a revelar sua verdadeira forma e os jovens têm que desviar o olhar ou seriam desintegrados por ele. Depois de desaparecer, Ares deixou no solo o elmo de Hades. Percy então foi chamado por uma voz até uma casa que estava ali perto. Ele entrou lá e viu que o rádio estava ligado. Logo em seguida, aquele monstro que trabalha para o Hades apareceu ali. Ela dizia que Poseidon está muito ousado, utilizando terremotos para limpar as nuvens do céu e preparar o terreno para o combate contra o rei Zeus. Ela também vê que Annabeth entrou na casa com o elmo de Hades. Percy entende que essa sempre foi a missão daquele monstro, recuperar o elmo para o Hades, e por causa disso, ele resolve oferecer de volta o elmo para ela. Percy diz que está cumprindo com sua parte do acordo e espera, por favor, a mesma coisa da parte do Hades. O monstro então pega o elmo e dá boa sorte para Percy no Olimpo. Dependendo do jeito que ele irá se dar lá no Olimpo, talvez sua mãe ainda tenha um planeta para voltar. Annabeth e Grover não conseguem acreditar que Percy planeja ir até o Olimpo e o jovem diz que precisa ir. Isso é maior do que a missão. Afinal, antes de começarem, Chiron disse para eles que a última guerra no Olimpo causou a Segunda Guerra Mundial aqui na Terra. Ele tem que impedir Zeus de começar outra guerra e devolver seu raio é a única forma de chamar sua atenção. Além disso, Percy tem que avisá-lo a respeito de Cronos, pois ele viu o quão ameaçado Hades se sentiu com a volta de Cronos. Zeus precisa ouvir o Percy e talvez, se ele levar o raio de volta, o deus o escute. O jovem então fala para Annabeth e Grover voltarem até o acampamento e avisarem Chiron, afinal eles já sabem para quem Ares
Ares e Clarice estavam trabalhando. Mas Annabeth diz que Zeus irá eliminar Percy simplesmente por achar que foi ele quem subtraiu o raio ou até mesmo por ele ser uma criança proibida. Zeus nunca irá deixar que ele saia vivo do Olimpo. Só que o Percy não será persuadido por nada. Ele está decidido e não quer mais fugir dos monstros. Annabeth então dá seu colar para ele ter boa sorte. Grover então pergunta por que eles não podem explicar tudo por e-mail, mas Percy diz que não teria glória nisso. Ele então vai até Nova York no Empire State Building e coloca o raio mestre de Zeus na mesa, dizendo que quer ver Zeus e não tem hora marcada. Ele então sobe até o Olimpo e fica impressionado com tudo que vê. O jovem então se lembra daquele dia conversando com o Luke. Deuses são onipotentes, porém eles precisam seguir as regras, e os semideuses foram criados para violar as regras por eles. Porém, se eles, os semideuses, podem violar as regras, talvez os deuses deveriam ter medo deles. E Luke diz que Percy tem razão, ele aprendeu muito rápido. Porém, Percy tem que ter cuidado com isso. Annabeth tem medo de aranhas, porém ela é muito maior do que qualquer aranha. Mas o que acontece quando ela vê uma? Ela a esmaga. Por isso, semideuses nunca devem ser pequenos e assustadores ao mesmo tempo, pois coisas pequenas e assustadoras são esmagadas. Vemos então que Percy finalmente chegou até o trono de Zeus. Ele se aproximou e pela primeira vez conhecemos o famoso Rei dos Deuses. O jovem Percy tira sua mochila das costas e pega o raio mestre, o oferecendo de volta para Zeus. Ele então explica que não subtraiu o raio, porém ele e seus amigos o procuraram e o encontraram. Eles tentaram devolver a tempo, mas não conseguiram. Só que mesmo assim ele precisava vir, pois precisa contar quem foi que subtraiu esse raio. Foi Cronos. Vemos que Zeus ficou surpreso com essa informação e Percy continua dizendo que Cronos está por trás de tudo isso. Ele está tentando emergir do Tártaros e juntando forças para vir atrás dos deuses. Mas Zeus não quer ouvir e manda Percy ir embora. Ele diz que sabe onde Cronos está, pois foi ele quem o colocou lá. E claro que também sabe o que ele está fazendo, afinal é seu filho. E também é claro que ele está voltando, pois é isso que os deuses fazem. Eles fogem, tramam e depois lutam. Era apenas questão de tempo antes de Cronos tentar novamente. Mas mesmo assim, Zeus agradece pela notícia. Ela é o único motivo pelo qual Percy irá sair do Olimpo vivo hoje. Ele tem uma guerra para começar e Percy tem que ir embora grato por poder ir. O jovem entretanto diz que a guerra não pode continuar e isso irrita Zeus. O rei dos deuses fala que a guerra continua e só terminará com a vitória. Percy escapou com sua vida e não pode negociar, mas o jovem continua dizendo que Cronos quer que ele lute contra seu pai Poseidon para enfraquecer os dois, e Zeus diz que seus irmãos não podem enfraquecê-lo, mas Percy responde dizendo que sua família toda está enfraquecida, todo mundo é uma bagunça, ninguém o apoia porque o ama, e sim porque tem medo dele. Ares, seu filho, se voltou contra ele no momento que encontrou alguém mais forte. Ninguém terá medo de Zeus quando o pai dele aparecer se mostrando mais forte. Isso irrita tanto o rei dos deuses que se prepara para eliminar o Percy, mas subitamente Poseidon aparece, impedindo Zeus de atacar. O deus dos mares então diz que se rende e manda Zeus pegar sua vitória, mas poupar seu filho Percy. Ele mostrou o quão corajoso é hoje e não merece perder a vida. Poseidon então pergunta quem mais sabe a respeito do pai deles, e Zeus diz que Ares, Hades, Hermes, ou seja, todo mundo. Ele também fala que irá pedir a Atena para convocar uma reunião para declararem sua vitória esmagadora e rápida na guerra, e depois eles falarão sobre os problemas da família. A última coisa que Zeus manda Poseidon fazer é não deixar mais o Percy aparecer na sua frente. Assim que o rei dos deuses desaparece, Poseidon começa a falar com seu filho. Ele diz que é culpa dele o jovem ser tão teimoso, afinal, o oceano não gosta de ser reprimido. Percy diz para ele que se lembra de uma palavra chamada Patros, que deve significar pai. E Poseidon fica impressionado, pois a mãe do Percy lhe ensinou o grego antigo. Percy então pergunta se pode fazer uma pergunta para Poseidon, e o deus responde que não sabe quando Hades libertará sua mãe, mas Percy na verdade pergunta se Poseidon sonha. Ares disse que deuses não sonham, mas Poseidon fala que ele é um tolo. É claro que deuses sonham, e pergunta por que Percy quer saber isso. O jovem então gostaria de saber se Poseidon já sonhou com sua mãe. Vemos que o deus ficou claramente emocionado, mas não respondeu, e enviou Percy de volta para a Terra. Ele apareceu bem na entrada do
do acampamento e lá dentro todos estavam aplaudindo. Annabeth veio correndo receber seu amigo com um abraço e os dois olham para a Clarice. Percy quer saber por que nada foi feito a respeito dela, mas Annabeth diz que logo irá explicar. Depois disso, ela e o Luke explicam para o Percy que se acusações forem feitas contra a Clarice sem nenhuma prova, todos irão começar a brigar, pois eles já estão prontos para isso. Luke então diz que agora, com a volta do Percy, ele já convocou uma reunião com o Quirrell para discutir o que fazer, e isso será bem longe dos apoiadores da Clarice. Enquanto isso, Annabeth ficará de olho nela. A jovem irá garantir que Clarice não fuja. Luke então chama Percy para ir conversar com o Quirrell. No caminho, Percy parecia muito preocupado. Ele não conseguia parar de pensar no que a Oráculo disse para ele. Luke diz que às vezes as coisas que o Oráculo diz não fazem sentido e ele não deve se preocupar, mas Percy fala que tudo que o Oráculo falou aconteceu: ir para o oeste e enfrentar o deus traiçoeiro, Ares, encontrar o que foi roubado e devolver a seu dono verdadeiro, o Raio Mestre de Zeus, e ser traído por aquele que te chama de amigo. Percy então entende que o motivo pelo qual Clarice ainda está ali é porque Luke não contou nada para o Quirrell. Afinal, ele não podia fazer isso, pois ele sabia que não foi a Clarice que subtraiu o Raio Mestre. Ele é quem subtraiu o próprio Luke. O jovem então trabalhou com Ares para colocar a culpa no Percy, fazer seu tênis lhe puxar até o Tártaro e assim entregar o Raio Mestre para Cronos. Luke então diz que não esperava que Percy desse o tênis para o Grover. O jovem então continua dizendo que não é inimigo do Percy, ele nunca o traiu, os deuses é quem são seus inimigos. Luke está ali para recrutar o Percy. Ele então pega sua espada para abrir um portal de fuga do acampamento. Essa espada pode abrir portas secretas e eles podem fugir pelo tempo que for necessário dos deuses. Percy não quer fazer isso, mas Luke insiste, dizendo que os deuses não se importam com eles são péssimos pais e já passou da hora de serem responsabilizados. Percy diz que esse não é o Luke falando, é o Cronos através de sua mente, mas Luke diz que na verdade Cronos abriu seus olhos para a verdade. Enquanto abre o portal, Luke diz que a Era de Ouro foi quando Cronos reinou. Eles podem ajudá-lo a trazer essa era de volta. Subtrair o raio e o elmo foi fácil, mas para o que vem a seguir, eles precisarão de toda a ajuda possível. Percy então parte para cima dele, dizendo que seus pais não são perfeitos, mas estão dando o melhor de si. Durante o embate, Luke percebe que Percy melhorou muito e fica impressionado, pois o jovem até mesmo conseguiu feri-lo. Percy pede desculpas, pois diz que não queria fazer isso, e Luke o ataca. Porém, antes de eliminá-lo, ele é impedido pela Annabeth, que estava ali o tempo todo escondida e escutou tudo. Sem outra escolha, Luke sai correndo e foge pelo portal que abriu. Depois de tudo isso, chegou o fim do acampamento e todos têm que partir. Quirrell dá adeus para o Percy e pergunta se ele não quer uma escolta armada. Afinal, Luke quer que ele entre para seu exército de Cronos e talvez ele possa ser muito persuasivo. Percy, entretanto, diz que não precisa de ajuda. Ele não será convencido pelo Luke e Quirrell o manda tomar cuidado, pois agora ele é um líder para seus amigos meios-sangues e ele está muito orgulhoso do jovem. O deus Dionísio então aparece, mandando todo mundo ir embora. Assim que saiu do acampamento, Percy se encontrou com Annabeth, que estava ali na árvore da talha. A jovem diz que agora, ao sair do acampamento, ela irá se encontrar com seu pai e o homem a convidou para conhecer uma tal de Disneylândia, que ela acha que deve ser parecida com aquela Aqualândia que os dois foram. A jovem, entretanto, está preocupada, pois não sabe o que irá fazer lá, mas Percy simplesmente a manda se divertir. Grover logo aparece. Ele conseguiu sua licença para ser um buscador e poderá começar a procurar pelo deus Pan. O jovem tem até mesmo uma boa ideia, dizendo que ninguém nunca procurou pelo deus no fundo dos oceanos, e Percy diz que se ele precisar de ajuda, estará lá para ajudá-lo. Os três então fazem um pacto. Não importa o que aconteça, depois de 1 ano, eles se encontrarão ali naquele mesmo lugar. Vemos então que depois disso, Percy voltou para aquela praia e entrou naquela casa mais uma vez. Lá dentro, ele foi recebido por sua mãe. Ela lhe deu um abraço e disse que era hora de acordar. A mulher então desapareceu, tudo ficou escuro e Cronos apareceu. Ele diz que logo os dois se encontrarão e a sobrevivência do Percy é a chave para seu retorno. O jovem então acorda no mundo real. Sua mãe está o chamando para tomar café da manhã, afinal é hora de ir para a escola. Depois que os dois saem, vemos que o padrasto do Percy retornou até o prédio deles e queria entrar no apartamento, mas a mãe já havia trocado a fechadura. Ele então percebeu que havia uma certa caixa para o Percy no
no chão. Ela foi devolvida pelo serviço de entregas. E assim que o homem abriu e olhou dentro da caixa, ele se transformou em uma estátua de pedra. Aquela era a cabeça da Medusa. Obrigado por assistir. Até o próximo.